Olá, meu nome é Luiz Fernando Reis, sou responsável pelo site matematicamuitofácil.com. O nosso site é especializado no ensino fundamental completo. A parte de aritmética e a parte de álgebra estão completíssimas. Álgebra e aritmética, completíssima. Exercícios propostos, muitos exercícios resolvidos. O importante, a teoria é completíssima. E um detalhe interessante, nosso site é totalmente gratuito. São mais de 200 páginas gratuitamente para que você possa estudar, pesquisar, o que você quiser e o tempo que você necessitar. Perfeito? Então você que está se preparando para o Enem, para o vestibular, que está tentando uma escola técnica ou uma escola militar, que está no ensino médio ou mesmo no ensino fundamental, você que está se preparando para um concurso público, gente, a dica está dada. Não deixe de visitar o nosso site gratuito, 0800, o nosso matematicamuitofácil.com. Eu garanto a vocês que vai valer a pena. Retornando com nossas resoluções de questões, vamos fazer reforço de conteúdo, aritmética do assunto, conteúdo, né? Regra de três compostas. É um assunto que sempre aparece em concurso público, né? E sempre que aparece ele causa muita dificuldade. Portanto, é interessante nós fazermos essa recordação. Tá bom, gente? Vamos lá, então, diz assim a questão. 5 grupos de estudos com 4 alunos em cada grupo resolvem em 2 horas 36 problemas. Em quanto tempo, 10 grupos de 8 alunos resolverão 72 problemas. Vamos lá então, gente, vamos ver. O que eu tenho aqui é o seguinte. A regra de três compostas, a gente deve sempre trabalhar com uma tabelinha, né? É uma tabelinha que basicamente ela é composta de 3 linhas. E aí depende, o número de colunas, né, vai depender da quantidade de grandezas que esse problema nos fornece. Tá bom? Vamos analisar quantas são as grandezas aqui. Olha só, eu tenho aqui 5 grupos, isso é uma grandeza, de estudo. 4 alunos, quantidade de alunos é outra grandeza. Tempo, 2 horas é outra grandeza. 36 problemas. Já fechou a primeira sentença, tá certo? São 4 grandezas que eu tenho, então eu terei elas, 1, 2, 3, 4, 5 colunas. Uma delas é para determinar o que é grandeza, né? Sentença. Primeira sentença, segunda sentença, né? E aí eu tenho então um total de 4, perfeito? E uma delas eu estou definindo as grandezas, forma então a quinta, tá bom? Então eu tenho 4 grandezas. E agora o que é que eu vou fazer? Eu vou continuar lendo e na segunda sentença, normalmente, eu vou ter aonde eu vou colocar minha incógnita. Quer ver? Em quanto tempo, perfeito? Já defini o seguinte, olha, a grandeza que eu vou começar é o tempo, tá bom, gente? Para deixar a incógnita separada das demais, tá certo? Então, aí vamos lá. Em quanto tempo? Tá bom? Já descobri que é o tempo. 10 grupos de 8 alunos resolverão 72 problemas. E agora eu vou montar minha coluna. Vamos ler a primeira sentença? A primeira, né? A que está completinha, né? Vamos lá. 5 grupos. Olha lá. 5 grupos com 4 alunos cada grupo. Resolve no tempo de 2 horas 36 problemas. Está lá? As 4 grandezas prontinhas aqui. Vamos partir agora para a segunda sentença, que normalmente é aquela que contém incógnita. Ele pergunta assim, em quanto tempo? Vou chamar de T, tá bom? T horas, não está em horas o anterior, né? Na primeira sentença, na segunda também vai estar T horas, essa é a nossa incógnita. O que eu tenho mais? 10 grupos, aqui 10 grupos de 8 alunos resolverão 72 problemas. Perfeito? Então, cabe agora a parte mais chata, mais difícil, né? Mais complicada de uma regra de três composta, que é a análise entre as grandezas. Como é que elas se comportam? Sempre em relação àquela que contém a incógnita. Quer dizer, eu falo sempre, que a gente sempre faz assim, né? Mas não é obrigatório, não. Eu podia fazer análise em relação a qualquer uma. Mas normalmente a gente prioriza, né? Fazer em relação àquela grandeza que contém a incógnita. Tá bom? Fica mais fácil de resolver. Tá bom? Então, gente, vamos lá. Então, olha só. Como é que eu faço isso? 5 grupos, olha bem. Levam 2 horas para fazer alguma coisa, né? No caso aqui, grupo de alunos e problemas. Então, 5 grupos levam 2 horas. E 10 grupos levarão mais ou menos horas. Pensa bem. 5 grupos levam 2 horas. Se eu tenho 10 grupos, eu tenho mais gente tentando resolver, é claro que eu vou levar menos tempo. Aumentou os grupos, diminuiu a quantidade de horas, então eu tenho uma grandeza grupos e a grandeza tempo são inversamente proporcionais. Perfeito? Já defini a primeira. Vamos definir a segunda. Qual é a segunda? Olha lá. Alunos em relação a tempo. Mesma coisa. Vamos lá, gente? 4 alunos resolvem alguns problemas em 2 horas. 8 alunos, é claro que resolverão, né, esses problemas em menos tempo. Eu tenho mais gente tentando, então, né?
vai acontecer o quê? O tempo vai diminuir. Quanto mais alunos, menos tempo vou levar para resolver o problema. Tá bom? Então, gente, olha lá. Novamente, alunos e tempo são grandezas inversamente proporcionais. Tá claro isso? Vamos partir para o último, então? Problemas. Olha lá. Eu vou analisar problemas em relação a tempo. 36 problemas, um grupo de alunos, né? E só resolve em 2 horas. 72 problemas, é claro que esse mesmo grupo de alunos eu sempre considero constante as outras grandezas, hein? Esse mesmo grupo de alunos resolverá os 72 problemas em mais tempo, tá certo? Aumentou a quantidade de problemas, vai aumentar o tempo de resolução desses problemas, tá certo? Então, gente, então é o quê? Diretamente proporcional, tá bom? E agora vamos para a segunda etapa, que é fazer o quê? Sempre que a gente trabalha, né, com esse negócio do inversamente, diretamente, a gente precisa entender uma coisa fundamental que eu teria que ter feito aqui nessa segunda coluna, acabei não fazendo, mas vou continuar a explicação para a gente não interromper nossa videoaula. Quando é inversamente, eu vou inverter, tá certo? Então, eu vou fazer essa inversão, vou promover essa inversão, tá certo? Ah lá, então, em vez de ficar 5 para 10, eu vou montar 10 para 5. E inversamente, ó, em vez de ficar 4 para 8, vou montar o quê? 8 para 4. Aqui é diretamente, deixa como está. Tá bom? Então, ficaria assim. Olha como é que vai ficar a montagem fácil da nossa proporção resolvente. Olha só, 2 está para T, assim como quem? Grupos, inversamente, então eu inverto, 10 para 5. Alunos, inversamente, eu inverto, 8 para 4. Problemas é diretamente, eu deixo como está, 36 para 72. Perfeito? Viu? As inversamente eu inverto a montagem. Em vez de colocar 5 para 10, eu coloco 10 para 5. Em vez de colocar 4 para 8, eu coloco 8 para 4, já que ambas são o quê? São inversamente proporcionais. E agora fica fácil, né? Vamos começar a brincar de simplificação aqui, ó. 2 está para T, assim como 10 por 5 dá 2 para 1. 8 para 4, 2 para 1, dividir ambos por 4. Perfeito? 36 para 72 dá 1 para 2, dividir ambos por 36. Olha o que eu tenho agora. Ó. 2 está para T, assim como 2 vezes 2 vezes 1 está para 1 vezes 1 vezes 2. Vamos cortar mais um 2, esse 2 com esse 2. Olha o que eu tenho então. 2 está para T, assim como 2 vezes 1 vezes 1 está para 1 vezes 1 vezes 1. E agora fica fácil. Quer ver? Ó? 2t, não é? Ó? É igual a 2 vezes 1. Ah, não, eu poderia simplificar mais uma vez aqui esse 2 com esse 2, não é? Ficando tudo 1 aqui. Ó. 1 está para t, assim como 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. 1 está para t, assim como 1 está para 1. T vezes 1 dá t, 1 vezes 1 dá 1. T é igual a 1 hora. Tá certo? Esse grupo de alunos, não é isso? Vai resolver esses 72 problemas em 1 hora. É claro que a matemática não entra no mérito das situações, né? Se eu pegar problemas muito mais difíceis, é claro que não vai ser isso, né? Então a matemática trabalha muito na lógica, na coisa lógica, no sentido claro, né? Se aumentou, aumentou, diminuiu, diminuiu. Às vezes uma coisa aumenta e a outra mais, mas não aumentou tanto assim, né? Aí até deixa de ser proporcional. Perfeito? Mas a matemática é muito lógica. Deixa eu mostrar a vocês aqui um detalhe nesse mesmo problema. Um detalhe interessante. Vocês concordam comigo? Se eu falo que eu tenho 5 grupos de 4 alunos, vocês concordam que eu tenho um total de 20 alunos? Se eu tenho 10 grupos de 8 alunos, eu não tenho um total de 80 alunos? Perceberam? E aí a gente percebe que quanto mais alunos, menos tempo eu vou levar para resolver os problemas. Perfeito? É por isso que ambos são inversamente, porque eles são multiplicativos. Tá certo? Aqui é diretamente em relação a eles, já tem a inversão, já não é multiplicativo como é aqui. Tá bom? Para deixar claro que a gente, quando perceber uma situação onde eu possa multiplicar, é porque ambos são ou diretamente ou ambos são inversamente proporcionais. Perfeito, gente? Mais uma questão resolvida. Faremos mais algumas questões envolvendo regra de três compostos, já que esse assunto ele realmente traz muita dificuldade para os alunos. É isso aí, gente. Quem nos falou? Professor Luiz Fernando Reis. Obrigado pelo carinho, pela atenção. Até a nossa próxima videoaula. Essa videoaula foi ministrada pelo professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matematicamuitofácil.com. O nosso site é especializado no ensino fundamental. São mais de 200 páginas especializadas no ensino fundamental. Aritmética, álgebra, geometria e análise. Estamos completando os conteúdos de geometria e análise e aos poucos, e acredito que até o fim do ano, nós tenhamos esse conteúdo completinho. O importante, o nosso site é totalmente gratuito, você fica livre para estudar o tempo que achar necessário.
Gostou da videoaula? Não deixa de se inscrever em nosso canal Matemática, muito fácil. E para isso você vai clicar nesse link que aparece aqui embaixo, perfeito? Esse link vai te levar a uma página. E nessa página, quando você clica em Quero me inscrever, o YouTube lhe pergunta se você quer ser notificado, ou seja, ele pergunta se você quer ser avisado, quer ser comunicado. E assim, sempre que eu postar uma nova videoaula, o portal YouTube por e-mail comunicará a cada um dos senhores. Então marca esse quadradinho, queira ser notificado das atualizações de nossas videoaulas. Gente, é isso aí. Obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção e até a nossa próxima videoaula.